Olá, oitavano, tudo bem? Como vocês estão? Por que o professor começou a aula com essa música da Xuxa? Nada a ver. Tem sentido. Já vocês vão entender. Por que a gente começou com isso? Por que eu trouxe a música da Xuxa falando da lua de cristal? Logicamente, porque a gente vai falar hoje sobre lua, certo? Então, na semana passada, eu comecei a trazer ali a primeira questão ali, a abertura do C2, e a gente começou a falar um pouquinho sobre as questões de como o ser humano influencia o planeta, né, tem influenciado a vida no planeta, e como também o planeta influencia a vida do ser humano. E é nisso que a gente vai começar a desdobrar os nossos estudos a partir de agora. Então, pega lá o C2, pega o caderno, caneta, lápis e vamos estudar um pouquinho mais? Vamos lá! Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, conteúdo que a gente vai trabalhar, a Lua. Habilidade que a gente vai desenvolver, a Lua e a sua interação com a Terra. É sobre isso que a gente vai começar a falar um pouquinho mais hoje. A Xuxa fala ali na sua música sobre lua de cristal. Afinal, a lua é feita do quê? A lua é feita de cristal? Acho que não. Já a gente vai falar mais sobre isso. A lua e os astros em especial, elas têm grandes influências na vida do nosso planeta. Hoje a gente vai desdobrar especificamente sobre a Lua, que é a proposta do nosso capítulo. Como que a Lua influencia a minha e a sua vida. Primeiro de tudo, lá muito tempo atrás, os indígenas principalmente, e alguns outros povos como os maias, os incas e os astecas, que vocês vão estudar lá em outras disciplinas, eles tinham a lua como base para muita coisa. A lua ia definir quando era o tempo de plantar, quando era o tempo de colher, quando era o tempo de chuva, quando era o tempo seco, quando era, eles não tinham conceitos ainda de dia e de noite, e vai ser a partir da lua que eles vão desenvolver esse contexto. Então, quando aparece a lua, é noite, quando a lua dá lugar ao sol, passa a ser dia. Então, os indígenas vão desenvolver esses conceitos, vão ser os primeiros que vão começar a trabalhar esse conceito, e eles começam a passar isso de geração em geração. Porém, tudo que eles têm ainda é muito simples, porque eles ainda não têm a ciência para explicar tudo isso, certo? Entretanto, as teorias deles têm sentido. E tudo que eles foram desenvolvendo, a ciência foi se apropriando e foi então transformando isso em conteúdo realmente científico, para você ver como tudo aquilo que vai surgindo ao longo da história, um pensamento que é lá das tribos indígenas, ele tem muitas vezes um fundamento científico e a ciência consegue descobrir qual é esse fundamento e transformar isso numa teoria realmente científica. E foi a partir desses estudos, a partir dessas teorias indígenas que a ciência foi desenvolver esses estudos e que foi se entender um pouco mais sobre a Lua e como a Lua influencia a vida no nosso planeta, certo? Então, a Lua, durante muito tempo, ela foi um instrumento de pesquisa. Então, vocês devem lembrar, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua, certo? A NASA ela desenvolveu pesquisas ao longo de anos para se entender como era a superfície da Lua. Até hoje, a gente não tem bem dito como que a Lua foi formada, certo? Então, mesmo com as pesquisas de Neil Armstrong, com a ida dele à Lua lá na Apollo, a gente não conseguiu entender como a Lua surgiu, certo? O que a gente conseguiu entender? A Lua ela é o único satélite natural da Terra, então ela é natural, isso a gente sabe, não foi algo artificial criado. A Lua ela é um satélite, ela é natural, e ela é o satélite mais próximo da Terra. Então ela tem toda essa influência na Terra, por quê? Porque ela tem uma proximidade muito grande com a Terra. Depois nós vamos entender um pouquinho esse ciclo da Lua, como que ela roda, como que ela tem essas 4 fases que a gente vê ao longo do mês, né? Depois a gente vai entender isso um pouquinho mais a fundo. Mas o Neil Armstrong, ele não conseguiu descobrir como a Lua foi formada, mas ele conseguiu descobrir como era a superfície da Lua. Esse é o primeiro tópico de hoje, né? O primeiro tópico que a gente precisa entender. Como é a superfície da Lua? Então a Lua ela é rochosa, então isso a gente já sabe, o Neil Armstrong conseguiu trazer lá um pouquinho da Lua e a gente conseguiu estudar e descobrir que a Lua ela é uma superfície rochosa, então ela não é de cristal como a Xuxa canta na música, a Lua ela é uma superfície rochosa com uma atmosfera rarefeita. O que quer dizer uma atmosfera rarefeita? Uma atmosfera rarefeita quer dizer que tem muitos gases que não fazem parte do nosso processo de respiração. É diferente aqui da superfície da atmosfera da Terra, onde a gente tem oxigênio, CO2, que são gases que fazem parte dos nossos processos biológicos. Na Lua, não. São gases rarefeitos e tem gases muito diferentes. Por exemplo, sódio e potássio, que aqui na Terra a gente encontra normalmente em formas sólidas, a atmosfera da Lua, o ar da Lua, é formado por gases como sódio e potássio. Muito diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no nosso planeta. Então,
essas duas características são bem importantes. A Lua ela é rochosa e a Lua ela tem uma atmosfera rarefeita, formada por gases bem diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Um outro tópico é que a Lua ela é cheia de crateras. Então a superfície da Lua não é lisinha, não é uma bola bonitinha, é bem lisinha. Não, ela é formada por várias crateras, por vários buracos, por várias ondulações. Então a superfície da Lua ela é toda defeituosa, se a gente for pensar, porque ela tem muitas crateras. Então quando a gente bate o olho numa figura da Lua, e isso foi descoberto lá por Galileu, né? Galileu foi o primeiro a estudar lá as fases e os movimentos da Lua e ver que uma hora ela está iluminada e uma hora ela não está iluminada. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E junto com isso ele descobriu que a superfície da Lua, como ele conseguia ver pelo telescópio, não era uma superfície lisa, bonitinha, era uma superfície rochosa toda cheia de crateras. Então, 3 tópicos bem principais que a gente precisa lembrar da aula de hoje. A Lua ela é uma superfície rochosa, não é lua de cristal como a Xuxa canta, vamos corrigir a Xuxa. Ela não é com uma atmosfera boa igual a da Terra, ela tem uma atmosfera formada por gases rarefeitos e ela também não é uma superfície lisinha, é uma superfície cheia de crateras. 3 características que são bem importantes da gente entender. Então, mesmo a Lua tendo todas essas características tão diferentes, deixa eu até pegar o livro aqui para mostrar para vocês, o Neil Armstrong, ele vai lá, né, em 1969, conseguir com a Apollo 11 pousar na Lua, pisar lá na Lua, né, e falar, né, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Conseguir estudar a Lua, conseguir conhecer a Lua. Mas isso trouxe algumas coisas, e aí eu sempre agora vou fazer esse link, né, de como a Lua está influenciando a nossa vida, mas como também a nossa vida influencia a Lua, né? Para o homem ir para a Lua, o que foi preciso desenvolver? Foi preciso desenvolver a nave, foi preciso desenvolver trajes, tudo isso gera uma coisa bem importante da gente lembrar e da gente falar quando a gente está falando em meio ambiente, que são as questões dos resíduos espaciais, do lixo espacial, do popular lixo espacial. O lixo espacial é um dos grandes lixos que não tem descarte correto no nosso planeta. Então, muito importante aí do Neil Armstrong, entendam isso, estudar a Lua, sua superfície, descobrir como que ela é. Tudo isso é essencial para que o homem possa se aprimorar e entender algumas coisas da sua origem, né? Da origem do seu planeta. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa sempre pensar que resíduos de lixo espacial são prejudiciais demais para o nosso planeta ao mesmo tempo. Então, tudo tem esse contraponto do bom e do ruim. E a gente sempre precisa pesar essas questões na balança, né? O lixo espacial ele é muito prejudicial para o nosso planeta e ele até hoje não tem um descarte correto, certo? Então, quando a gente volta lá na imagem da tartaruga no começo, em que eu falei na semana passada dessa questão de como a gente influencia a vida do planeta, tá nessas questões. O nosso planeta, através da Lua, como os indígenas vão trazer pra gente, como o próprio Neil Armstrong vai mostrar pra gente, a Lua influencia muito a nossa vida, mas quando a gente faz todo um estudo desse, de ir pra Lua, de gerar esse resíduo espacial, a gente também está influenciando a vida no planeta. Então sempre vai existir esse contraponto e é isso que eu quero que vocês entendam a partir dessas aulas que a gente está tendo agora, certo? Então, por hoje, era uma aula bem introdutória para a gente entender essas questões. Depois, a gente vai ver, e eu quero deixar já esse questionamento para que vocês pensem, né? A Lua realmente influencia a nossa vida? Influencia o tempo de plantio e o tempo de colheita, como os indígenas acreditavam? Esses são os conteúdos da nossa próxima aula, então fiquem com a pulga atrás da orelha para que a gente possa entender isso um pouquinho mais, certo? Amanhã a gente tem um encontro ao vivo, mais uma vez, bem especial, já estou ansioso para ver vocês de novo. E para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre tudo isso que eu falei aqui, para que vocês possam tirar as dúvidas dessas questões introdutórias sobre a Lua e sua influência na nossa vida, eu quero que vocês realizem a atividade da parada obrigatória, lá no C2, página 6 e página 7, né? Questão 1, 2 e 3. Vai estar lá no slide especificadinho. Façam a tarefa bem bonitinho. Amanhã a gente tira as dúvidas e a gente conversa um pouquinho mais sobre essa lua que não é de cristal. Beleza? Show de bola, um abraço, um beijo e até amanhã.